Oi, queridos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos falar a respeito da rede de transportes, o mundo conectado e em movimento. Bom, algo que favoreceu sem sombra de dúvidas, principalmente a economia, foi a questão dos transportes, das diversas modalidades, os atrativos que essas modalidades incluem, deram uma maior rapidez, agilidade e menos custos a essa transição. Por exemplo, hoje eu e você, a gente pode se deslocar para qualquer continente do mundo em algumas horas, coisa que em séculos anteriores levariam dias, meses para poder chegar. Hoje em dia a gente tem transporte terrestre, aquário, marinho e também aéreo, facilitando o deslocamento do ser humano e também de objetos, bens e serviços. Por exemplo, você pode comprar algum objeto na China e esse objeto chegar ao Brasil em sua residência em poucos dias. Bora lá! A definição é o deslocamento de pessoas ou bens uma determinada distância. Esse deslocamento ele vai ser caracterizado pela natureza dos produtos deslocados, pela distância de deslocamento, pelos fluxos que provoca e pelo modo ou meio de transporte utilizado. Assim sendo, a gente vai ter o rodoviário, ferroviário, aéreo e aquático. Bom, quanto à modalidade, essa modalidade terrestre, ela pode ser rodoviária, ferroviária, através de oleodutos ou gasodutos. Quando é aquático, pode ser marítimo, fluvial e lacustre e também pode ser aéreo. Quanto à forma, modal ou unimodal, ou seja, só tem uma modalidade. Multimodal envolve mais do que uma modalidade regido por um contrato único. E o intermodal envolve mais de uma modalidade, a diferença é que é só um contrato para cada modalidade. Professora, qual a diferença entre modal, multimodal e intermodal? Modal vai envolver apenas um meio específico. Multimodal e intermodal, por exemplo, eu tenho uma indústria de produtos lá em Brasília. Essa indústria, para chegar aos Estados Unidos, ela vai utilizar o transporte terrestre através de uma rodovia até chegar ao Porto de Santos, por exemplo, em São Paulo, para a partir daí, de maneira marítima, ser escoado até algum porto nos Estados Unidos. Ou seja, eu estou utilizando duas modalidades para dar a finalidade, para poder estar despachando determinado objeto, escoando. Desde os primeiros tempos da sua existência, que o homem reconheceu a necessidade de se deslocar em vários lugares. Durante séculos, as deslocações eram feitas com recursos à tração animal, ou seja, durante muito tempo, o ser humano ele utilizava andou a pé durante muito tempo e depois começou a utilizar cavalo, mulas, jumentos para transportar objetos e também para sua locomoção. À medida que evoluiu, o homem necessitou de meios que lhe permitissem deslocar-se entre dois lugares de forma cada vez mais rápida. Ou seja, com o passar do tempo e da tecnologia, trouxe uma agilidade a esse deslocamento. Bom, a modernidade dos transportes, ela trouxe um aumento de quê? Da capacidade de carga, ou seja, carregar mais objetos, de uma velocidade, ir mais rápido de um local ao outro e uma acessibilidade, ou seja, de deslocamento em locais distintos, de custo mais barato, e trouxe uma diminuição da distância tempo e da distância custo, ou seja, além de eu ter uma maior agilidade, eu vou fazer isso em um menor tempo e um custo bem menor. Por exemplo, a pessoa quer ir para fazer uma reunião nos Estados Unidos e voltar rapidamente. Você pode pegar um voo, em algumas horas chega nos Estados Unidos, depois retorna para cá em algumas horas. Coisa que anteriormente, séculos anteriores, levariam até meses para que essa viagem fosse possível. Os transportes, eles trouxeram benefícios no desenvolvimento econômico, porque eles aumentaram a acessibilidade e a modalidade da população e mercadoria, eles facilitaram a repartição espacial das atividades econômicas,
promoveram o aumento da produção, intensificaram as trocas comerciais, criaram emprego e reforçaram a divisão internacional do trabalho. Ou seja, dividir tarefas. Além de, por exemplo, com a Revolução Industrial, a necessidade de se produzir mais. Logo, era necessário escoar esse produto rapidamente para abastecer os mercados. Com isso, se eu tenho meios de transportes eficientes, se eu vou gerar mais emprego com isso, as tarefas elas vão ser divididas, causando assim uma solidez maior, uma agilidade maior e um maior aumento de lucro. Bom, esses transportes eles também trouxeram uma flexibilização à localização industrial, ou seja, as indústrias elas não necessitam ficar localizadas somente no litoral. Contribuíram para a estruturação do espaço urbano, facilitam e intensificam os movimentos pendulares. Por exemplo, uma pessoa que mora no campo e trabalha na cidade. Antes seria impossível ela sair de cavalo da sua casa até chegar na cidade. Hoje, através dos meios de transporte, em poucos minutos ou horas, ela consegue se deslocar da sua casa, mesmo que venha ser no campo, até o seu local de trabalho na cidade e voltar durante a noite. Promoveram a terceirização da sociedade, atenuam os desequilíbrios sociais e econômicos regionais, quebram o isolamento das regiões desfavorecidas. Por exemplo, antes algumas regiões era impossível praticamente que o ser humano chegasse. Hoje em dia, devido às modalidades de transporte, a qualquer lugar do mundo é possível o ser humano chegar. Promover o aumento da qualidade de vida e o intercâmbio cultural. Essa troca de estar em vários países, de poder um produto de um determinado país ele alcançar os demais continentes, tudo isso foi possível graças ao desenvolvimento no setor de transportes. Bom, a gente vai falar um pouco das vantagens do transporte rodoviário. Ele tem uma grande flexibilidade, tanto de horários e itinerários, na circulação de mercadorias e pessoas, na entrega porta a porta e no atendimento de embarques urgentes. Existe também custo de embalagens menores, manuseio de pequenos lotes e elevada cobertura geográfica. Todos esses são vantagens desse transporte rodoviário. Mas e as desvantagens? A gente tem uma elevada sinistralidade, ou seja, também tem uma elevada dependência de infraestruturas, grande ocupação de espaço pelas estradas e seus acessos. Como assim, professora? O que acontece? Alguns locais não existem vias de acesso, construções, estradas, ocasionando assim prejuízos a determinados caminhões, por exemplo, que levam determinados produtos, e também trazendo prejuízos de carga quando esse transporte ele não consegue chegar à sua finalidade. Por exemplo, o Brasil, alguns anos atrás, teve a questão da greve desses caminhoneiros, eles pararam e o Brasil sentiu muito, porque é um dos transportes mais utilizados para escoar mercadorias é o transporte rodoviário. Lembrando que muitas das principais rodovias do nosso país, elas não têm um bom estado de conservação, fazendo assim com que haja uma demora na entrega desse produto, havendo danos financeiros. Existe também a questão dos congestionamentos frequentes, principalmente nos horários de pico nas grandes capitais. E ocorre que esse transporte ele é mais caro quando são as grandes distâncias, principalmente porque é utilizado gasolina, combustível fóssil, aumentando assim os poluentes e principalmente a concentração do monóxido de carbono, agravando o efeito estufa. Bom, sobre esse transporte ferroviário, quais as vantagens dele? É o menor custo de transporte para grandes distâncias. Lembrando que esse transporte ferroviário, no Brasil não tem uma grande malha ferroviária, ou seja, como eu falei anteriormente, é mais utilizado rodovias. Por exemplo, na Europa, a malha ferroviária é bastante extensa, sendo distribuída e alcançando estados diferentes em determinado país. Ele é rápido, seguro e sem problemas de congestionamento, reduzida a ocupação de espaço, as linhas férreas elas ocupam menos espaço do que de fato as estradas, e detalhe, não precisa de tantas manutenções como as estradas, e a terminais de cargas próximos das fontes de produção. Mas outras vantagens desse transporte ferroviário,
elevar a capacidade de carga, adequada para grandes volumes, possibilita o transporte de vários tipos de produto, como cereais, como rochas, como minérios, independente das condições atmosféricas, menos poluente e eficaz em termos energéticos, ou seja, não vai consumir tanta gasolina, não vai ser tão caro esse meio de produção e vai conseguir levar um grande volume de bens, podemos assim dizer. E as desvantagens, professora? Falta de flexibilidade, necessidade de transbordo, elevada dependência de outros transportes, até mesmo para chegar numa ferrovia, numa estação ferroviária, é necessário utilizar o transporte rodoviário para isso, pouca competitividade para pequenas distâncias, horários poucos flexíveis, enormes investimentos iniciais em infraestrutura e elevados custos de conservação e manuseamento. Ou seja, a gente pode pensar, professora, mas será que as rodovias não é mais caro devido ao menor custo de tempo, precisidade de manutenção? Sim, mas também o transporte ferroviário, ele existe também uma grande manutenção e um grande custo a ser realizado. O outro tipo de transporte é o marítimo. Quais são as vantagens? Maior capacidade de carga, menor custo de transporte, competitivo para produtos não perecíveis com baixo custo de tonelada por quilômetro transportado e qualquer tipo de carga, tais como cereais, fruta, peixe, carne, animal, mineral, rochas, hidrocarbonetos, gás natural, automóveis, ou seja, qualquer tipo de transporte pode ser colocado, ou qualquer tipo de carga pode ser colocado nesses contêineres que são levados por esses grandes navios para deslocar um continente a outro, de uma região a outra do país. Mas as desvantagens, é lento, velocidade que é percorrido é bem menor do que aos outros. A disponibilidade é bem limitada, exige transbordo nos portos, distância aos centros de produção, uma menor flexibilidade nos serviços ligados a frequentes congestionamentos nos portos. Ou seja, essa questão de colocar a carga e retirar, ocorre que muitas vezes os navios eles ficam enfileirados esperando serem essa carga ser retirada, ou seja, demora um tempo maior do que os outros transportes. Há forte contributo para a poluição dos mares e dos rios, limpeza de porões e derrames de petróleo. O que acontece? Muitas vezes esse transporte marítimo ele é muito utilizado para levar, por exemplo, minerais energéticos. Quando há o rompimento ou vazamento, o dano causado à natureza ele é inimaginável, porque esse óleo ele vai provocar um dano enorme aos animais, à vida existente marinha. Ou seja, tem as suas vantagens, mas também possui as suas desvantagens. Quanto ao transporte aéreo, quais são as vantagens? Rapidez, a ausência de itinerários totalmente fixos, possibilidade de atingir lugares inacessíveis através do transporte aéreo é possível, grande comodidade e segurança, transporte de muitos passageiros, ou seja, não só de objetos, de bens, de mercadorias, mas também de pessoas, é um dos mais utilizados, ideal para o transporte de mercadorias urgentes, como medicamentos e correio, e com pouco peso. Esse transporte ele não vai conseguir levar grande quantidade de produtos, tem que ser produtos mais leves, como medicamentos, como componentes de informática, como peças de artes, joias, diamantes, flores ou alguns produtos perecíveis, devido à agilidade e à segurança desse meio de transporte. Quanto às desvantagens, elevado custo de transporte, investimentos muito elevados, horários fixos, fraca capacidade de carga, como eu falei para vocês, não leva tantos produtos, não pode ter um peso que exceda ao que é permitido. Elevado consumo de combustível, ele é bem poluente e elevado tempo de espera nos aeroportos para embarque e desembarque. Bom, a respeito desses transportes multimodais ou intermodais, como eu falei no início, a intermodalidade consiste no processo de integração entre diferentes modos de transporte no mesmo espaço ou área, possibilitando o movimento de pessoas e mercadorias de uma forma integrada. Vai permitir combinar potências de cada modo, aéreo,
marinho, terrestre, permite uma redução no custo de tempo do transporte e permite completar uma cadeia de transporte porta a porta, até mesmo porque um vai ser complementado pelo outro. Pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem as características dos tipos de transporte, as suas vantagens e as suas desvantagens e a finalidade de cada um. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês. Façam a atividade da plataforma SAGS, ok?